Olá, Pedro Gomes, obrigado por teres aceitado o meu convite. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ó Pedro, tu és fazes parte daquela geração de imigrantes, da nova geração de imigrantes portuguesa, que, portanto, já qualificada, e, portanto, não como era uma geração há umas décadas atrás. E a minha questão, até por aquilo que tu fazes, porque és professor numa universidade em Sim. Inglaterra, a minha questão é, de que forma a tua vida é diferente do que tu imaginas que seria se fosses professor numa universidade em Portugal? Ah, imagino que seja muito diferente. Eu, ah, eu saí de Portugal em 2004, portanto já faz 20 anos para fazer o mestrado em Londres, na London School of Economics. E já tinha estado fora a fazer Erasmus, portanto eu sou daquela geração Erasmus, fiz Erasmus em Amsterdão e fica sempre com um bichinho, fica sempre com uma vontade de continuar a conhecer outros países. Então vim para Londres, estive 7 anos em Londres e, e depois estive em Madrid, fui 7 anos para Madrid e voltei para Londres. E, e tenho a certeza que é muito diferente a minha vida do que seria se tivesse ficado em Portugal. É engraçado, nós saímos muitas vezes porque há melhores oportunidades ou pela a questão da educação, na altura mestrado e doutoramento, pela carreira, mas depois acabamos por conheci a minha parceira aqui, portanto começas a fazer a vida cá fora e acabas por ficar entre o estrangeiro e sempre muito próximo de Portugal, mas sempre entre um lado e outro. Se tivesse ficado em Portugal, eu imagino que, na verdade, não sei bem, mas estaria numa universidade, estaria a dar muito mais aulas, uma carreira docente muito maior do que é aqui fora, e, portanto, provavelmente menos investigação, mais ensino. Um, não sei bem que Ok, outras, eu diferenças até nós acho, acabamos por nunca contemplar muito, nunca eu, pensar muito no que teria sido se tivesse ficado. deixa-me reformular, porque eu acredito, até pelo facto de já ter sido há 20 anos, e portanto tu já conheces muito melhor a realidade inglesa do que a portuguesa, portanto provavelmente Sim, conhecerás já se calhar a portuguesa porque vais ouvindo ou porque vais falando com alguém. E portanto, não tanto até comparando com aquilo que seria a tua vida em Portugal, que se calhar é mais difícil, mas o que é a vida de um professor universitário numa universidade inglesa, em termos de liberdade de escolher como ensina, da forma como se relaciona com os alunos, da forma como faz investigação ou faz. Portanto, ou seja, tenho um bocadinho de curiosidade, porque tenho algumas ideias que fui falando com algumas pessoas, mas não tenho muito bem a noção. Acho que conheço mais ou menos como é que é a realidade nas universidades, que é diferente, obviamente, da universidade para a universidade sim. aqui em Portugal, mas tenho alguma curiosidade por perceber isso. Sim, não, então aí eu posso falar porque eu tenho muitos amigos que trabalham em universidades portuguesas. Então a principal diferença está na carga letiva. Aqui, quer para os professores, quer para os alunos, um, as aulas, há muito menos aulas, procura mais do trabalho individual do aluno, quer em trabalhos, tem sempre os exames no final, mas a carga letiva acaba por ser muito pouca, anda à volta das 11 horas por semana, ao longo de 10 semanas, portanto, em dois trimestres de 10 semanas. Portanto, é muito, é muito menos do que a carga letiva em Portugal e, portanto, o professor tem muito mais liberdade para fazer aquilo que normalmente é o que atrai mais na profissão, que é a investigação. Um, e, portanto, em Portugal dá-se muitas horas de aulas, e isso tem um impacto quer nos professores, quer nos alunos. Os alunos também têm muitas horas e têm muito menos tempo para trabalhar noutras valências, um, outro tipo de competências que não tanto aquelas que se aprendem na sala de aula. Um, e então eu acho que essa é a principal diferença. Portanto, temos sempre muita liberdade para fazer a investigação que queremos, e então aí torna-se os professores em Portugal que continuam e publicam muito, ou publicam bem, têm
merecem a admiração ainda maior, porque é mais difícil em Portugal fazer investigação exatamente pelo peso que as aulas têm. Eu não vou continuar por aí, porque só isto, para mim, dá-me já para falar aqui contigo uma hora, porque aí lá-me logo para muitas outras coisas acerca do Mas funcionamento. deixa-me falar, porque eu disse que ia puxar isto para a semana de 4 dias, Mas eu já como vou aí, seria. eu já vou aí, eu já vou Não, 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 aí. mas antes deixa-me só, porque está relacionado. Houve uma proposta da Federação Académica do Porto, foi há 2 anos. A presidente na altura é a Ana Gabriela Cabilhas, que é agora deputada pelo PSD no Parlamento, e eles puseram uma proposta para a semana letiva de 4 dias, e eu achei que estava extremamente bem feita, porque eles focavam precisamente a questão de a intensidade, muitas horas de aulas, e a ideia de utilizar a semana de 4 dias para repensar um bocado como se dá as aulas e como é que é esse formato. Nós temos agora muito mais instrumentos que não tínhamos nem há 20 anos, a questão do online, de gravar vídeos, de podemos fazer muito trabalho fora das aulas. E então esse era o objetivo dessa proposta, que acabou por depois não avançar. Não tiveram feedback da reitoria, não sei, mas era precisamente com a ideia de tentar baixar a carga letiva, quer para os professores, quer para os alunos. Não, isso para mim faz completamente sentido. E aí eu já vou falar com a semana dos 4 dias, porque eu ia até acho que é menos que aos 4 dias, ou seja, acho que não faz sentido absolutamente a carga horária que existe para ninguém, para os professores, para os alunos. Acho que hoje no mundo em que vivemos já não é assim que se aprende, mas é por isso que eu digo que isto levava-nos para 2 horas de Sim. conversa só sobre esse tema. Vamos agora a este, porque tu tens liberdade aí, não é? Portanto, dedicaste-te, não tinhas mais nada que fazer e, portanto, dedicaste-te a fazer um livro sobre a semana dos 4 dias, não é? E, portanto, sou a Foi. defendê-la. E eu tenho bastante curiosidade, porque vou ouvindo, vou lendo umas coisas, não tenho uma ideia formada ainda, portanto, pode ser que também me ajudes sobre isso. Sei que tu, até porque tu deste esse toque, uma vez que até o próprio Hayek defendeu no livro que eu já li, no Caminho para a Servidão, que o Estado deveria legislar sobre o tempo. Eu acho que naquela altura ele não estava a pensar em 4 dias, mas Não, 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 não. eu devia estar a pensar para em 5 ou 6, já nem me lembro quanto é que se trabalhava quando ele escreveu o livro. Mas Quando ele seguramente 6 escreveu, dias. estavam os Estados Unidos a passar dos 6 para os 5 dias. Pronto, então. E era nesse contexto que ele Claro, perguntava, que eles lhe claro. perguntavam, sim. Não, claro, mas agora falando seriamente, ou seja, é uma questão que eu já pensei várias vezes e não consigo chegar. Ou seja, há empresas para as quais eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma que seria, penso, uma excelente solução até para a sociedade e para as pessoas, que são empresas capital intensivo, altamente rentáveis e, portanto, poderiam ter muito mais pessoas a trabalhar, a rentabilidade continuava a ser muito boa e as pessoas, eu acho que isso seria muito bom. Acho que até melhorava o resultado da própria empresa, da vida das pessoas e o impacto financeiro no final, eu acho que era pouco relevante. Agora, quando eu penso, por exemplo, em empresas, e conheço muitas empresas que são mão de obra intensiva, que pagam salários baixos e mesmo assim vêem-se aflitas para sobreviver. E não vejo como é que isso seja possível. E eu sou um liberal, mas sou um liberal com os pés muito na terra, porque a minha vida toda passei nas empresas e, portanto, aquela ilusão de que, ok, podemos, como dizia o Schumpeter, da, como é que é, Destruição da destruição criativa, criativa, destruição não é? criativa ou criadora, Pronto, depende da, pronto. da O que tradução. é, o que é, o que é um princípio que eu acho muito interessante, mas também com a rigidez que as sociedades têm, que os países têm, então, por exemplo, que Portugal tem, se nós pensarmos assim, muitas destas pessoas não conseguiriam depois encontrar um outro caminho. Ou seja, se tu destruís todas as empresas que, que alimentam tantas pessoas com trabalhos que são de baixo valor acrescentado, nós não conseguimos ter uma sociedade que crie só empresas de alto valor acrescentado. Portanto, eu tenho estas dúvidas, não é? Ou seja, Sim, e daí que tenho muito interesse em ouvir alguém que estudou, que investigou, não é? Que já escreveu um livro e portanto, que deve falar disto todos os dias já há muito tempo. sim. O que é que tu, ou seja, como é que tu vês o tema, não é? Que eu acho que é um tema que faz muito sentido. Como é que tu vês o tema Sim. e como é que tu, no fundo, o posicionas? Portanto, há aqui duas dimensões. Uma é a dimensão da empresa e da organização da empresa, e é basicamente nesta fase onde nós estamos agora. Portanto, são empresas que
por vontade própria, experimentam a semana de 4 dias porque veem vantagens, e portanto isso é uma questão, é a questão do quais são os benefícios para os trabalhadores e para as empresas, e se há alguma, o que eu acho, as empresas têm liberdade de o fazer, mas muitas vezes têm uma aversão grande à experimentação, portanto nem todas as empresas experimentam com novas formas de organizar o trabalho, experimentam com muitas outras coisas, mas, por exemplo, o trabalho remoto é um desses exemplos, não é? Que já existia a tecnologia antes da pandemia, mas simplesmente as empresas não experimentavam e foram forçadas a experimentar pela pandemia, e depois aí viram as que tinham benefícios, as que não tinham, mas o que eu acho é que há em várias empresas uma grande resistência a apenas experimentar novas formas de organizar o trabalho. Mas isto é uma das dimensões, é que tem sido mais o foco nos últimos meses com o projeto piloto, porque é muito a questão do como é que organizamos o trabalho dentro da empresa, se há outras formas de organizar que envolvam uma redução do tempo de trabalho e, portanto, possa haver benefícios mútuos. Outra dimensão é à escala do país. Não sei, quais são os benefícios que tem para a sociedade ou para a economia de organizarmos a sociedade nesta forma. E a questão é que a organização do trabalho há um grande elemento de coordenação. Ou seja, a dificuldade de uma empresa a implementar a semana de 4 dias é porque o resto da sociedade está organizada em 5 dias de trabalho. E, portanto, é preciso, a empresa, se tem muitos clientes ou fornecedores, não pode fechar um dia, e, portanto, tem de encontrar outra forma de organizar o trabalho. Mas é a questão da coordenação. E é nesse sentido que, quando eu falo do Hayek, quando lhe perguntavam, a questão da coordenação é um dos argumentos para ser feito por legislação. E era nesse contexto que perguntavam ao Hayek, deve o Estado legislar sobre o tempo de trabalho? E ele dizia que o Estado devia fazer muito pouco, mas o facto de defender o sistema de preço e de liberdade individual não é um argumento para não fazer nada, para um laissez-faire completo e não fazer nada. E ele dizia tudo o que é proibir substâncias tóxicas, limitar alguns métodos de produção que sejam poluentes, por exemplo, ou legislar no tempo de trabalho. Porquê? Porque é igual para todos. Ou seja, não altera a competição entre empresas, porque são todas afetadas. Se tu implementares na restauração, por exemplo, uma semana de 4 dias, ou na hospitalidade ou num desses setores, a verdade é que afeta todas as empresas por igual. E, portanto, não limita a competição, a concorrência, antes pelo contrário, pode ser um fator para diferenciar empresas, e as melhores, as que se adaptarem melhor a uma semana de 4 dias, vão sobreviver, e outras, provavelmente, algumas podem não sobreviver. Mas a verdade é que nem o Hayek era contra a legislação do tempo de trabalho. O que ele era contra, disse depois, é tudo uma questão de extensão. Ele disse, se implementassem agora um dia de 4 horas, isso ia ser muito disruptivo e ele estaria contra. Portanto, era tudo uma questão de, no concreto, se era exagerado ou não, se é exagerado ou não. Pedro, E, mas portanto, posso sim. só ir fazer ou seja, porque há duas maneiras de olhar para isto. Hoje, e em Portugal e em alguns países, depois há países em que isto não acontece. Mas em Portugal, por exemplo, as empresas estão abertas 7 dias por semana. Não é? Sim. E isso não invalida que se trabalhe 4 dias, ou seja, tens é que ter mais Ou pessoas, 5. não é? Ou 5, ou o que for, Sim. não é? Porque elas hoje Sim. trabalham 5, não é? Teoricamente Sim. trabalham 5 e estão 7, não é? Portanto, ou seja, o princípio é, O hospital e os restaurantes são abertos o princípio é 7 dias. exatamente igual. E, portanto, essa é uma questão. Uma outra questão era que toda a gente passava a trabalhar 4 dias. E, portanto, a sociedade toda passava a trabalhar 4, fechavam uns dias, não é? Ou seja, essa parte eu acho que já nem sequer é execuível no mundo em que nós vivemos. Ou seja, nós provavelmente nem aceitaríamos que Não, mas repara, isto é um ponto muito interessante, porque é a questão de como é que nós vemos o futuro. Quando nós trabalhávamos 6 dias por semana, fechávamos ao domingo, não era? Mas não era fechado, não era completamente fechado, porque havia ainda algumas atividades, e as atividades nos hospitais nunca iriam fechar. e as Mas a igrejas, questão pelo é, menos as igrejas estavam abertas. sim, mas há uma coordenação entre o que é
o trabalho coletivo, e depois o que é as indústrias de lazer, por exemplo, as indústrias de lazer que estão abertas ao fim de semana, estão abertas ao fim de semana e podem descansar outros dias. Mas então trabalhávamos 6 dias por semana, e depois passámos a trabalhar 5, portanto houve uma redução. Começou com empresas, foi primeiro com pequenas empresas e depois com o Henry Ford, que é agora considerado o maior empresário do século XX, que disse: eu consigo produzir carros mais baratos, organizando o trabalho em 5 dias, e ele decidiu coordenar esse fecho ao sábado. E então havia essa questão: devemos coordenar dias diferentes, por exemplo, é possível coordenar dias diferentes livres, ou devemos todos coordenar o dia livre? E há argumentos para os dois lados. Não é? Porque podes manter as máquinas a trabalhar 7 dias por semana, se pessoas tirarem dias diferentes, mas a verdade é que nunca é que se decidiu coordenar. O melhor era coordenar ao fim de semana. E não foi por falta de tentativa. Eu vou-te contar uma história que é engraçada. Foi na União Soviética, o Stalin decidiu, ainda em 1911, acho eu, implementar a semana contínua. Ou seja, ele queria eliminar o domingo como dia, tinha uma conotação religiosa, então ele fez a semana contínua, em que as máquinas estavam sempre a trabalhar 7 dias por semana e as pessoas tiravam dias livres, tinham dias livres diferentes. E as pessoas eram conhecidas, tinham um código, não sei se era uma cor ou um símbolo, que eram conhecidas pelo dia livre que tinham. E o que acontecia é que havia famílias em que o pai tinha a segunda-feira, a mãe tinha a terça, o filho tinha a quarta, e eles nunca se encontravam. E isto funcionou por 11, acho que foi mais de uma década, mas depois falhou, e ele depois passaram a ter o fim de semana, porque a questão do o dia livre, o valor que tem para nós, não é só Claro, não fazer nada. claro. É não É os fazer outros também nada, não fazerem. é não fazer Claro, nada com alguém. claro. E, portanto, é a questão da. Então, o fim de semana apareceu por uma questão de coordenação. Nós queremos coordenar o tempo de trabalho, porque, na verdade, o trabalho é uma equipa, não é? Uma empresa é uma equipa. E se pessoas que não estão lá à segunda, outras à terça, acaba por criar problemas de coordenação, de comunicação, quer ao nível da empresa, quer ao nível da economia. E então decidiu-se coordenar o tempo de trabalho e coordenar o tempo de lazer. Não significa que não hajam atividades que se desenvolvam ao fim de semana, e há muita atividade económica ao fim de semana, nas indústrias de lazer, na cultura. E agora, como é que será com uma semana de 4 dias? Se no futuro, daqui a 50 anos ou 30 anos, quando tivermos uma semana de 4 dias, eu acho que vamos passar por essas etapas. Começam empresas a fazer semana de 4 dias, ainda numa economia a funcionar a 5, mas acho que eventualmente vamos coordenar para um outro dia de fim de semana, portanto a sexta-feira tornar-se novo sábado, mas não significa que não vai haver atividade económica ao fim de semana, antes pelo contrário. Aliás, um dos meus argumentos é que vai haver mais atividade económica nas indústrias de lazer. Não, assim, eu quando penso nessa questão, e até por aquilo que tem sido, no fundo, a evolução tecnológica que nós assistimos, e portanto a robotização até da própria atividade industrial, Assim, provavelmente um dia vai ser quase uma necessidade porque não sei, quando imagino o futuro em que cada vez temos mais máquinas a fazer trabalho de pessoas e portanto vamos ter um problema cada vez maior de tempo para todas as pessoas. Mas a minha questão é um bocadinho mais, ou seja, eu acho, eu quando digo eu acho é um bocado estou a perguntar, porque tu estudaste, pensaste sim. nisto tanto, muito tempo e eu não é? Assim, eu acho que nada invalida que empresas possam fazê-lo já, hoje, porque, como te digo, há empresas que são de tal forma, principalmente empresas de base tecnológica, que não são dependentes da mão de obra, não é? Portanto, se eu Sim, tenho a fazer um produto que se vende na internet, independentemente das pessoas que têm, eu duplicar o número de pessoas vai-me dar ao mesmo. Ou, portanto, aquilo é residual no valor, sim, no resultado final. Portanto, há muitas empresas que podiam fazê-lo já hoje, contratando mais pessoas. Acho que era uma questão de fácil coordenação, ou seja, do trabalho interno. São pessoas qualificadas que facilmente passam o trabalho de umas para as outras, ou seja, um programador passar o trabalho para outro programador não parece que sim, seja um grande sim. problema. E, portanto, eu acho que é um conceito logo aí muito interessante para essas empresas. Estariam a fazer um bem muito grande
àquelas pessoas, depois dependeria se essas pessoas queriam ou não esse tempo livre, não é? Porque depois há muitas pessoas também que o tempo livre também associam a gastar mais dinheiro e não estão, e portanto é isso, mas isso já era uma questão de decisão, mais uma vez, eu como valorizo muita liberdade Individual. Sim, sim, sim. individual. É a Não empresa devemos com ser os, é isso paternalistas. mesmo, ou Sim. seja, a empresa com os seus colaboradores vê qual é a melhor forma dela ser competitiva, de ter mais felicidade no trabalho, é pá, tudo bem, fantástico, pode fazê-lo. Agora uma parte de brincadeira. Há empresas que eu conheço que passar a trabalhar 4 dias era aumentar o tempo de trabalho. Portanto, acho Sim, que essas também era. E quando digo empresas, e eu vou dizer entidades, só para não dizer só empresas, mas. E sim, sim. portanto, Bem, e, muito bem. portanto, e Eu por isso, percebi. e por isso eu acho que aí assim era fácil de implementar também. Ou melhor, se calhar mais difícil de implementar, passar a trabalhar 4 dias, Não, mas quer dizer que mas tinha era, mais margem, mas, margem tem, para o mas, aumento tem, da mas tem, produtividade. tem muita margem, com a vantagem de não ter que Sim, contratar ninguém. sim, Portanto, sim. era É o que aumentar. acontece com a maioria das empresas que está a É, que experimentar. era, que era Sim, uma, era uma maravilha. Portanto, quando uma empresa não tem que sim. contratar ninguém e passa a trabalhar 4 dias, alguma coisa diz em relação ao seu passado. Né? Mas Portanto, o teu problema é nas outras empresas, é nas naquelas outras, é que. nas outras. Não é Sim, problema nenhum, repara, só é liberdade, não é problema. É assim, eu sim. não tenho que ser todas iguais, depois é assim, elas vão, depois a economia vai funcionar, ou seja, aqueles que vão trabalhar 5 dias vão se sentir injustiçados, portanto vão ter que se tornar as empresas mais competitivas para um dia lhes dar 4 dias. Portanto, Sim. ou seja, para mim É, não há é, é problema, isso que né? eu estou à procura. Mas, Nada. mas deixa-me dar pelo menos contra-argumentos, ou contra-exemplos. Porque a questão é que há muitas empresas, por exemplo, uma cadeia de restaurantes, portanto, eu vou falar naqueles setores onde parece mais difícil. Uma cadeia de restaurantes em Espanha, em Madrid, La Francachela, implementou a semana de 4 dias. O que é que fizeram? Porque lá está, as empresas para fazê-lo não é simplesmente trabalhar menos, eles apostam muito na reorganização do trabalho. Portanto, a semana de 4 dias, e porque é que pegou muito, é porque alia duas dimensões: a dimensão da redução do tempo de trabalho, que beneficia os trabalhadores, e a reorganização do trabalho, que é daí que as empresas extraem benefícios. E quando fazem bem, as empresas que fizeram bem, aliaram estas duas dimensões. E é por isso que, em geral, melhorou para as empresas, não tiveram de contratar, ou precisamente por essa reorganização do trabalho. Num restaurante, passou por as pessoas passarem a pagar ou pedir com um código, por telemóvel, que basicamente torna muito mais diligente o trabalho dos empregados de mesa, porque quer o pedido, quer o pagamento já ficam fora. E na cozinha mudaram o menu. Foi a forma que eles encontraram. Posso falar na indústria, a Lamborghini, no início do ano, Ó e, Pedro, e mas a posso Essie só, logo posso só fazer, exótica. antes de ir à Sim. indústria, e quero que fales da indústria, só te dizer uma coisa. Mas aí tudo que tu me disseste até agora foi que a semana de 4 dias foi um pretexto para tornar a empresa mais eficiente. Poderias tê-la Não foi um tornado, pretexto, foi alavanca. sim, sim, de qualquer Alavanca, sim. maneira, ou seja, mas a empresa podia ser tudo isso e manter os 5 dias e ainda era mais Ah, produtiva. exato. Esse é um excelente argumento, e eu vou dizer porque é que não é assim. Porque a questão é que estas mudanças, em geral, são muito difíceis de implementar. E pensa do lado do trabalhador. Vamos fazer isto. Vamos no restaurante passar a pedir por WhatsApp e vou trabalhar na mesma 5 dias. A questão é que torna o trabalho mais intensivo para o trabalhador, e o trabalhador, em geral, vai ser muito reticente em aceitar este tipo de mudanças. E não sei como é que é a tua história profissional, mas sempre que há grandes mudanças organizacionais, são sempre momentos conturbados dentro de uma empresa, que os trabalhadores muitas vezes estão contra, e é muitas vezes por isso que o trabalhador, a questão da robotização ou da automatização, muitas vezes os trabalhadores veem como uma ameaça. E na questão porquê? Imagina num banco, o que é que os aumentos, a melhoria tecnológica está a fazer no mercado bancário? O mercado bancário está consolidado, não é? Não há, e então aumentos de produtividade é muito difícil que se traduzam com os mesmos trabalhadores em mais vendas, não é? Mais valor acrescentado. O que acontece em mercados muito consolidados ou grandes empresas é que melhorias de produtividade, novos métodos de trabalho, o que fazem é reduzir a necessidade de número de trabalhadores
Portanto, muitas vezes vem acompanhado de planos de rescisões, ou mesmo que não haja rescisões, há menos, os postos de trabalho vão-se diminuindo, e aí torna-se mais produtiva, não é? Porque consegue-se produzir o mesmo com menos trabalhadores. Mas isto torna, da visão do trabalhador, sempre muito desconfiada do que é que são mudanças tecnológicas, do que é que são a adoção de nova tecnologia, de mudanças organizacionais, e os trabalhadores estão contra, muitas vezes, são forças de bloqueio. Com a semana de 4 dias é ao contrário, é dizer assim, nós vamos ter a semana de 4 dias, mas isto tem de funcionar para nós como empresa, e portanto ninguém quer ir à falência, nem vocês, nem nós, e portanto temos de mudar, temos de melhorar a forma como trabalhamos. E então vai pôr o ónus do lado do trabalhador, e nas empresas onde foi bem sucedida a implementação da semana de 4 dias, a decisão veio de cima para baixo, vamos fazer, mas as mudanças de processo, o trabalho na adoção de tecnologia, do que é que vamos fazer, vem muito de baixo para cima. E, portanto, eu não acredito que a ideia de, se fosse assim tão fácil utilizar novas práticas, inteligência artificial, já as empresas estavam a fazer, mas nós sabemos que em Portugal e noutros países, mas em Portugal sobretudo, estamos muito longe da fronteira da eficiência Não, e mas da organização do tempo. isso é um bom, é interessante e um bom argumento e que funciona, ou seja, depois abria-me aqui às outras questões, mas que não te as vou colocar, porque é depois isto, quando chegar àquele ponto em Sim. que as pessoas habituam-se àquele ritmo e àquela Sim, coisa, sim, depois sim. vão Isso surgir outros é possível, problemas. é possível. A Mas de qualquer questão maneira é um bom, ou seja, é um bom pretexto para melhorar a vida de todos e para não prejudicar a empresa, se calhar até para melhorar. Isso aí, claramente. Não, é um bocado o trabalho conjunto, é aliar as duas, sim, é pensar, nunca se vai conseguir fazer uma coisa, ou seja, os problemas que nós enfrentamos como sociedade são demasiado complexos para pensar que há soluções fáceis, uma alavanca que se consegue mudar. sem dúvida, sem dúvida, Eu sem dúvida. vou dizer só, por exemplo, a questão de baixar os impostos como se fosse uma alavanca mágica que depois, e eu acho que é preciso aliar várias coisas, mudar várias, e eu acho que a semana de 4 dias é que permite isso, porque tem estas duas dimensões. Mas deixa-me só dar-te outro exemplo histórico, porque eu acho que está relacionado com a indústria. A questão do exemplo que eu ia dar é a Lamborghini, em Itália, que passou a organizar para os turnos de produção, são basicamente semanas de 5 dias, alternadas com uma semana de 4 dias. E para os turnos noturnos, 2 semanas de 4 dias e uma de 5 dias. E, portanto, é um exemplo, não é o maior produtor de automóveis, mas é muito de alta gama que fez. Mas eu vou dar o exemplo do Henry Ford outra vez, quando ele passou de 6 para 5. Porque eu acho que ele era obcecado por produtividade. E, portanto, não era pelo lucro, era pela produtividade. Ele queria produzir um maior número de carros. E não é que tivesse muito boas relações com os trabalhadores. Mas quando E ele muito diversos, porque eram todos pretos e modelo T. Exatamente, sim, tudo igual para ter. Mas ele quando implementou a linha de montagem, aumentou muito a produtividade, mas não, eu pensava que ia ser muito mais. E então ele mandou estudar. E então o resultado era, o problema não eram as máquinas, não eram os processos, o problema eram os trabalhadores. Ele tinha taxas de absentismo diárias de 10%, ou seja, 10% dos trabalhadores não apareciam num dia. E a taxa de rotatividade de trabalhadores era de 370% ao ano. Ou seja, os trabalhadores ficavam 3 meses na fábrica e depois saíam. Porquê? Porque o trabalho era muito mais intensivo do que o trabalho nas fábricas que trabalhavam da forma anterior. Ou seja, todos os novos processos intensificam o trabalho. E isso tem uma consequência. Na altura era o síndrome do movimento repetitivo. E isso tinha impacto nos trabalhadores. E imagina a organização numa fábrica, aquilo tinha de funcionar com muito rigor. Um relógio suíço. Como um relógio suíço, e ter 10% dos trabalhadores que não apareciam. Claro. Ou estar a ensinar um trabalhador durante 3 meses como é que se faz, e depois ele sai. E era por isso, ele na altura fez o dia de $5, portanto ele utilizou, eu tenho de reter os trabalhadores, e para isso vou oferecer um salário maior. E isso funcionou durante uns anos, mas depois, passado 10 anos, ele viu que de facto o trabalho era muito mais intensivo, e 6 dias por semana, de facto os trabalhadores tinham
problemas físicos do trabalho, e aí foi aí quando passou para a semana de 5 dias. Quando nós fazemos o paralelo, passado 100 anos, nós vamos ver que os problemas das empresas são exatamente, muitos são os mesmos. E dos setores que tu falaste, muitos são problemas de recrutamento e retenção de trabalhadores, nos restaurantes, nos hospitais, na creche, em lares de terceira idade, na indústria, são problemas de absentismo, de retenção de trabalhadores. E os problemas que nós temos mais, passados 100 anos, não são tão físicos, mas são sobretudo mentais, porque a tecnologia intensificou muito o trabalho, temos a internet, não é? Todas estas mudanças estruturais que ocorreram nos últimos 25 anos, mas nós trabalhamos exatamente da mesma forma, quando o trabalho tornou-se muito mais intensivo. E então eu faço o mesmo paralelo, mas o que eu acho, e ter trabalhado com empresas, as empresas que estão a fazer a semana de 4 dias, têm uma capacidade de inovação, uma cultura de inovação muito fantástica e boas relações laborais, mas o Henry Ford também era especial, mas a questão é que as outras empresas não estão sequer a experimentar. E eu acho que esse é um bom argumento para fazê-lo, porque é que terá de ser por legislação. Eu gostava que não fosse assim, e os meus argumentos, quando fazemos um piloto a trabalhar com empresas, e quando eu faço os argumentos para as empresas, é precisamente para ver se convence uma grande empresa a experimentar a semana de 4 dias, a testar, temos mais experiências, mas a verdade é que não há seguimento, Mas, não está a haver assim muitos seguimentos das empresas. Pedro, mas e nós estamos, isto é assim, isto dava para estarmos aqui 3 horas a falar, mas Sim, nós sim, sim, sim. não, Mas faz de não, mas é que o advogado do problema diabo, é que já porque... passou, quase o tempo, temos que terminar. Sim. Só mesmo para A terminar, última. ou seja, eu acredito na bondade das experiências nas melhores empresas, porque o exemplo para as outras é sempre a melhor maneira de outras começarem também a fazê-lo. Sim. E, portanto, tenho grandes dificuldades na questão da legislação, porque acho que a sociedade e os países menos competitivos, como é o nosso caso, não conseguem suportar o custo que isso implicaria, de um momento para o outro, seria brutal. Mas acho que é algo muito interessante e que até acredito que vai acontecer cada vez mais. Ou seja, com os bons exemplos, outros vão fazendo, isto é assim, isto é a vantagem dos Sim. mercados competitivos. Outras pessoas como tu vão estudando, outros vão trazendo, e portanto começa a haver uma transformação. E eu espero que sim, sinceramente. Temos mesmo que terminar, Pedro. Sim. Diz-me só, o que é que tu, de tudo que, portanto, que estudaste, que investigaste e pelo que passaste, como é que vês o futuro? Vês com otimismo, apesar de tudo? Eu acho que tu falaste, nós vamos ter semana de 4 dias no futuro, e acho que muita gente acredita nisso. Acreditamos que no futuro. Mas a questão é que quando vamos a 1956, tivemos o primeiro visionário da semana de 4 dias, foi o Richard Nixon, vice-presidente americano, disse que a semana de 4 dias vinha em breve. Depois tivemos o JFK nos anos 60. Temos agora o Bill Gates, ou o CEO da JP Morgan, que diz que no futuro vamos ter a semana de 4 dias, ou mesmo 3 dias e meio. Mas a questão é sempre no futuro, é sempre no futuro, é sempre no futuro. E a questão é que o futuro não acontece sozinho. E é preciso algum ativismo, é preciso algum trabalho. Eu estou otimista, senão também não estava tão envolvido. Acho que agora, nos próximos anos, é uma fase de experimentação, temos mais exemplos, e depois, se calhar, o Estado pode incentivar empresas, mas eu acho que no final tem de ser sempre por legislação. E lá está, nem o Hayek discordava, mas eu acho que de facto é cedo. Mas a questão, eu acho que cabe muito agora, o papel principal é das empresas, e grandes empresas, não é implementar em semana de 4 dias, mas estudar dentro do seu contexto se faz ou não sentido. A semana de 4 dias resolve problemas concretos das empresas, e portanto eu acho que nenhuma se pode pôr à margem de pelo menos estudar, uma grande cadeia de hotéis, estudar num hotel um esforço financeiro relativamente mínimo para perceber que soluções, e eu posso garantir que não vai ter de contratar 25% mais trabalhadores. Se calhar mais 5%, se calhar mais 10%, sim, alguma contratação pode ser necessária, mas se utilizarem mais tecnologia, melhores práticas, melhor organização,
podem conseguir minimizar muito esse aumento de contratação, e eu garanto que uma empresa que faz a semana de 4 dias, poucos trabalhadores querão sair da empresa. Pedro, muito obrigado por esta Foi um prazer. conversa e boa sorte para a tua investigação, para o teu trabalho e para a Obrigado. sociedade. E para a sociedade, eu muito gostaria que acontecesse um dia, porque era muito bom, penso eu, para todos, se isso for possível ser feito com benefício para a sociedade e para as pessoas e para as empresas. Muito obrigado, Pedro. Um abraço. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer.